Pessoal, muito boa noite. É, vou solicitar, antes de tudo, aí que todo mundo garanta aí, por gentileza, deixar o áudio mutado, ok? Só eu e Marcos aí deixar o áudio liberado e também a câmera não precisa liberar não, ok? Então, por gentileza aí, para a gente conseguir rodar nosso bate-papo aí com tranquilidade, deixem seus microfones mutados, ok? Então, é isso. Vamos começar aí que só admitindo aqui todo mundo. Pronto. Acho que já foi todo mundo por enquanto. Ah, então, gente, boa noite novamente. Agradeço aí o tempo de cada um, o tempo de cada um aí para participar desse nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar com o Marcos Molica, que é gestor aí da Opportunity. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson, assessor daqui de Natal, né, sócio da Cira Investimentos também. E, enfim, para quem não conhece, tenho certeza aí que vários clientes aqui que estão juntos com a gente já têm posição na Opportunity, mas aproveitar o momento para apresentar um pouquinho da Opportunity. Caso vocês não saibam, a Opportunity é uma das casas independentes mais velhas aí do nosso mercado, né? O pessoal tá na caminhada aí desde 1994, então já estamos falando aí de 26 anos, 27 anos de muita história, né? Muita crise aí, muito momento de teste aí para a gestora que conseguiu, que vem conseguindo entregando e consegue entregar resultado desde essa época, certo? O pessoal aí já tem mais ou menos uns 40 bilhões hoje, somando todas as estratégias, né? E eles trabalham com fundos de investimento. Aqui na XP a gente tem o Opportunity Total, o Opportunity Market, mas eles também atuam em outras áreas, ok? E o Marcos Murica, ele é gestor, no caso, dos fundos multimercado da Opportunity, ok? Marcos, boa noite, muito obrigado novamente aí pelo seu tempo. Espero que a gente tenha uma conversa muito boa. E eu queria que você iniciasse o nosso bate-papo aqui, apresentando um pouquinho sobre você. Fala aí um pouco do seu currículo, um pouco da sua história no mercado financeiro, para o pessoal te conhecer mais. Tá bom. Como você antecipou aí, eu sou o gestor. Primeiramente aí, boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. A gente gosta de estar muito perto aí dos clientes e deixando bastante transparente aí a nossa gestão. Como você falou, eu sou responsável aí pela estratégia macro do Opportunity. A gente tem sobre gestão algo como 4 bilhões aí nessa estratégia, mas a casa é uma casa muito antiga, muito grande. A gente administra um total de perto de 4 bi aí, distribuídos em outras estratégias, principalmente na parte de ações. Sobre o meu currículo, eu estou já no mercado há bastante tempo. Eu comecei em 96 no mercado, numa das primeiras assets independentes aí do Brasil, chamava Linear Investimentos. Depois eu saí para fazer, quando entrei na Linear, tinha acabado meu mestrado na USP em economia. Uma época complicada, trabalhei lá até 2001, depois o Brasil entrou numa fase ali complicada de troca de saída de Fernando Henrique e entrada de Lula. Eu resolvi aproveitar assim, o mercado menos atrativo e terminar meus estudos e fazer um doutorado. Eu fiz doutorado em economia em Chicago. É, é, Especialização em finanças e economia monetária. E de lá eu fui trabalhar na BlackRock. Eu decidi não seguir carreira acadêmica, eu voltei para o mercado, fui trabalhar na BlackRock em Nova York. Eu fiquei lá um breve período aí, um pouco mais de um ano, e voltei para trabalhar na BTG. Na época era UBS Pactual. E depois depois virou BTG, né? Eu fui responsável por um book internacional na tesouraria prop da BTG durante 7 anos. Depois fui trabalhar,
gente partiu para um projeto individual de criar uma empresa e também era um wealth que depois acabou virando, que acabou criando também um fundo macro lá dentro, que era Rosenberg, Wealth Management, e aí foi quando a Opportunity me contactou e me ofereceu essa oportunidade de tocar essa estratégia macro. Estou lá desde junho de 2018 e vem sendo um casamento interessante no Opportunity, porque eu tenho todo um background macro, muita história aí de operar esse macro, muitos juros, moeda, e o Opportunity complementava muito bem essa história com toda a bagagem de equities, né, que na minha visão acho que vai ser os fundos vão crescer muito nessa direção aí, de ter mais participação no mercado de equities. Então, brevemente, essa a minha história. A gente já está aí há bastante tempo na estrada, já viu muita coisa, passou por todas as crises aí que você possa imaginar desde 96, crise da Ásia, crise da Rússia, crise do Brasil, aí, desvalorização, depois subprime, crise do Nasdaq, e agora que essa aí recentemente do Covid, que a gente parece que está saindo dela, né? Mas ainda não terminou esse capítulo ainda, né? Estamos aí. Estamos Não, vivendo ele, né? Vamos ver. isso aí. Pô, bacana, realmente é uma história bastante rica. E aí eu já queria puxar esse gancho aí de 2020 para saber de você, Marcos. Na sua visão, um resumo bacana aí sobre como foi 2020 para você, gestor Marcos Mulick, e também para a Opportunity. O que foi de muito desafio, esse fechamento do ano que teve um rally de bolsa muito forte e também arrefecimento de risco no geral, né, diminuiu para caramba. O coronavírus, que foi uma crise muito diferente, né, numa origem que não foi financeira, foi na saúde. Como é que foi 2020 para vocês aí? Como é que vocês lidaram com todas as dificuldades? Eu acho que foi um dos anos, talvez o ano mais desafiador de toda essa carreira aí, né? Eu acho que foi uma lição para todos nós. Era uma crise que, como você bem notou, uma coisa que se originou fora do sistema econômico. A gente nunca tinha vivido isso, né? Talvez a última crise de pandemia que o mundo viveu foi em 1918. Acho que não tem nenhum gestor vivo ainda para contar essa história aí de como, como aconteceu. Então, É, eu, é, eu lembro que teve rapidamente ali 2002, né, mais ou menos, teve algo um pouco parecido, mas foi numa intensidade muito menor, né? Então não dá nem para comparar tanto. Mas eu lembro que no início é, comparava é. bastante, né? Então, assim, eu acho que o começo aqui foi difícil, assim, a nossa avaliação inicial da crise, eu acho que ela foi equivocada. A gente achou que o lockdown não seria uma estratégia, full lockdown, né, não seria uma estratégia que seria adotada e acabou sendo, e eu acho que isso provocou uma correção muito forte dos mercados, né? Então essa foi o primeiro erro aí, eu acho que grande no começo. Mas eu acho Uhum. que depois a gente percebeu, primeiro a ter vivido outras crises, eu acho que ajudou bastante, principalmente a crise da subprime. A nossa interpretação ali é que os bancos centrais, na crise, apesar da crise ter origem e ser de natureza muito diferente, eu acho que ali na crise subprime se desenvolveram vários mecanismos aí de intervenção e quebraram-se vários mitos aí sobre a intervenção do Banco Central na economia e a intervenção dos tesouros na parte fiscal, né? Então Uhum. a gente antecipou bem que os Estados Unidos ia aplicar todo o arsenal é, de instrumentos monetários e fiscais para tentar suportar a economia. Eu acho que essa foi um grande acerto nosso aí no meio da pandemia. Nesse momento, a gente tinha zerado as posições de Brasil, trocou por Estados Unidos, que a gente achava que ia sair da crise mais rápido por causa da capacidade de reação de política e também da organização para enfrentar a doença, que eu achava que o Brasil estava dando sinais contraditórios. Então, essa foi uma primeira aprendizado, né? Primeiro, a gente meio que
apanhou no começo e aprendeu, usou um pouco da experiência para antecipar uma melhora rápida dos mercados americanos. E principalmente a gente investiu muito em tecnologia, no setor de tecnologia, que a gente achava que ia se beneficiar aí desse fechamento, né? Então, eu acho que teve uma contribuição grande no resultado do ano passado a participação do mercado internacional. O Bacana. outro grande acerto nessa pandemia foi que ela seria altamente deflacionária. Assim, apesar de toda a chiadeira que você vê no mundo, as taxas de juros iam colapsar em todos os lugares do mundo. Então, essa foi uma aposta que no meio do pânico a gente também achou bastante oportunidade. No Brasil, no México, em outros lugares. Eu acho que isso foi uma visão acertada nossa aí, que também teve uma contribuição bastante acertada para o fundo. E aí teve, aí a história continuou, né? Eu acho que aí eu deixo você continuar aí a pergunta. Você perguntou do Covid, eu acho que essa foi a reação básica aí. Depois a coisa foi evoluindo. Entendi. Não, bacana. Você comentou aí de inflação e a gente teve agora há pouco, se eu não me engano, foi hoje ou ontem, o resultado da inflação de 2020, né? Que o IPCA aí saiu a Uhum. mais ou menos 4,52, se eu não me engano. E isso aí surpreendeu o mercado no sentido de que se esperava uma inflação um pouco menor, tanto para dezembro quanto para 2020 como um todo. E aí acabou sendo tanto acima do centro da meta, quanto também a expectativa do mercado. Como é que você leu esse resultado aí recente que saiu do IPCA? Eu acho que ele foi pior do que a gente estava esperando, tanto no resultado principal, e no headline, como no qualitativo, tá? Eu acho que houve uma contaminação aí da parte de núcleos que foi um pouco acima do que a gente estava esperando. Mas o quadro geral de inflação, eu acho que tem três vetores, né? Uhum, O primeiro vetor três vetores aí explicam, eu acho, a inflação do ano passado. O primeiro deles é a própria pandemia e a desorganização que ele produziu nas cadeias produtivas. Então, de um lado, você teve que parar a produção de uma série de setores da economia, e, por outro lado, o governo injetou uma montanha de dinheiro via auxílio emergencial. A gente achou esse auxílio um pouco exagerado, mas eu acho que era necessário, não tinha muito jeito. Mas a verdade é que nesse momento causou um descompasso entre oferta e demanda, né? A oferta colapsou e a demanda explodiu com o dinheiro indo na mão de uma classe das classes sociais que tende uma propensão a consumir muito alta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa volta dos mercados globais, elas produziram, principalmente pela velocidade da retomada na economia chinesa, ela colocou uma pressão enorme na cadeia de commodities. uhum. Então, na parte ali de proteínas, cereais, minério, uma série de outros Petróleo. commodities, teve uma pressão de preço muito grande. Então, esse é o segundo vetor. E o último vetor, que eu acho que complicou a história. Isso tudo seria normal, né? O primeiro vetor, eu acho que ele se resolveria naturalmente à medida que o auxílio morre e a produção volta à normalidade. Uhum. O segundo vetor, eu acho que é um choque transitório, né? Você sobe o preço, na hora que ele atingir o equilíbrio, para de subir, a inflação cai. Mas você tem um terceiro vetor no Brasil que deveria estar amortecendo esses dois primeiros, que, assim, num ambiente em que os termos de troca, o Brasil é um grande exportador de commodities, num ambiente que você está ganhando o termo de troca do jeito que foi, os principais produtos, soja, minério de ferro, tudo explodindo, você deveria ver uma apreciação cambial muito forte. É verdade. Então isso anularia esse efeito, entendeu? Ele amorteceria e você não teria um problema inflacionário. O problema é que aí eu acho que é o problema crucial do Brasil. Você tem um risco fiscal que colocou uma pressão enorme no câmbio. O câmbio foi na direção oposta do que ele deveria pelos fundamentos. Então isso, ao invés de amortecer os efeitos inflacionários, ele colocou pressão adicional.
E aí a inflação ficou muito pressionada. A gente vira o ano e a história continua a mesma, entendeu? O Blue Wave que a gente teve nos Estados Unidos acelerou essa tendência aí das commodities, porque você aumentou a chance de ter pacotes fiscais mais agressivos. Então os commodities continuaram subindo. E aqui, essa confusão com a eleição das casas, do Congresso e do Senado, de novo, traz o ruído do auxílio emergencial, de ter mais dinheiro, de produzir mais risco fiscal, tal, e o câmbio, e além disso, uma confusão que teve nos últimos dias, hoje começou a se resolver, sobre a vacina. Então, tudo isso colocou uma pressão de novo no câmbio. Então, assim, o grande risco nosso é um risco fiscal. Se a gente resolvesse isso, eu acho que a inflação ela seria transitória e seria acomodada dentro do sistema de metas sem uma urgência de subir os juros. Mas o risco fiscal precisa suavizar, porque senão vai ficar difícil esse cenário de inflação com o câmbio pressionado. Vamos ver se hoje é o início de uma tendência um pouco mais suave aí para o câmbio, né? Entendi. Marcos, eu acho que seria bacana a gente explorar um pouquinho mais esse tema de fiscal, né, do governo, que não é uma coisa nova, né? A gente vê aí que isso estava muito em voga quando estava se discutindo a reforma da Previdência, né? E, enfim, passou, deu certo, foi acima, se eu me lembro bem, foi acima da expectativa do mercado, resultado de potencial economia futura. Só que veio o coronavírus, bagunçou pra caramba, o governo teve que tirar dinheiro do bolso que já não tinha direito e agora a gente meio que retornou a uma situação fiscal muito delicada. Mas eu queria saber de você, detalhar mais um pouquinho, falar em termos assim de número, como é que o Brasil está, o que ele precisa fazer e como é que você posiciona o fundo dentro desse contexto atual. Qual é o cenário que vocês estão trabalhando com mais probabilidade, com menos probabilidade, o potencial que o governo tem hoje? Quando eu falo governo, não só o executivo, mas o legislativo junto, de ter essa capacidade de entrega de reformas, porque até quando a gente senta com o cliente, a gente está levando mais ou menos essa mensagem também. Poxa, ó, lá fora tem um cenário positivo, muito incentivo, retomada de crescimento econômico, mas aqui no Brasil a gente tem esse freio de mão aí que pode acontecer, que é não ter o fiscal muito frustrado, né? E como é que você vê aí, falando em pormenores, essa situação? Eu acho que a gente continua com um cenário muito positivo lá fora, depois da eleição americana que os democratas levaram o Senado. Eu acho que acelerou essa tendência, tá? Eu acho que, com isso, eu acho que a principal consequência que eu vejo é você ter um viés de pacotes fiscais mais agressivos por parte do governo americano. Então, isso vai criar uma tendência aí reflacionária no mundo, né? Então, você vai ter aí uma tendência de alta dos ativos reais, bolsas, commodities, moedas emergentes. Eu acho que tudo isso tem um cenário muito positivo vindo dessa recuperação americana. E da recuperação global como um todo, né? Com a vacina agora, eu acho que você começa a ver chances de você ter uma recuperação aí sincronizada no resto do mundo. A Europa provavelmente vai estar com a sua população vulnerável vacinada aí até o fim do primeiro trimestre. Então também vai embarcar nessa onda de crescimento. Então a gente está inserido num contexto internacional bem positivo ainda. O risco desse contexto internacional é que a coisa acelere demais, na verdade, né? Eu acho que aí você pressionaria as curvas de juros e poderia trazer um pouco de volatilidade nesse período transitório em que os juros americanos acabam se acomodando num outro patamar mais alto. Então, assim, nesse contexto, como que a gente está se posicionando? A gente, no internacional, tá? No internacional, depois eu falo de Brasil. No internacional, a gente está long nas bolsas americanas ainda. A gente está estudando o que a gente está num processo de migração. A gente migrou aí do Nasdaq, vamos dizer, para o S&P e provavelmente está no momento agora de escolher dentro do S&P setores mais cíclicos.
diminuindo o peso desses setores de tecnologia que continuam sendo atrativos, mas já andaram muito na frente do resto. Tá? Então, eu acho que o resto vai andar agora mais do que o setor de tecnologia. Para proteger desse cenário de alta de juros, a gente está tomado, ou seja, está apostando numa alta dos juros americano, tanto por uma estrutura de opções mais longas, quanto diretamente tomado nesse Treasury de 10 anos. Então, esse é o cenário internacional, e a gente adiciona a isso um pouco long aí em moedas emergentes, principalmente o peso mexicano. Esse é o cenário internacional que a gente tem. No cenário doméstico, seria muito positivo para o Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodities, mas realmente a situação política não está muito favorável. Né? Eu acho que essa questão da vacina, eu acho que hoje eu fiquei mais confiante, tá? Por coincidência, eu acho que hoje, da nossa conversa, acho que hoje a apresentação dos dados foi ok. Apesar de toda a confusão de comunicação, eu acho que essa vacina dá conta do recado e a gente vai ter um número de vacinas suficiente aí para vacinar a população vulnerável aí até abril, vamos, sei lá, na pior das hipóteses, abril, e até junho você começa a vacinar aí o público geral, talvez ter uma parcela expressiva da população aí vacinada até o final do ano. Então, com isso, você vai dando confiança aí para uma retomada econômica. E também tira, o Brasil, o problema da vacina não é só atividade econômica, né? Ela coloca minhoca na cabeça dos políticos, né? Porque você ter o Covid no nível que está, você começa a ver que tem muito apelo você defender mais auxílio, apesar de todas as consequências negativas que pode ter no lado econômico, macroeconômico, tá? Então, se você tirar essa pressão do Covid, eu acho que também arrefece um pouco a tendência para partir para uma desorganização fiscal. Eu gostei dos sinais recentes. Eu acho que todas as partes aí recuaram um pouco. O presidente da República está fazendo um discurso que não pode romper o teto. O Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo governo à presidência da Câmara, também nessa linha. Baleia Rossi, que é o candidato do Centrão, oposição ao governo, voltou um pouco atrás. Ele tinha falado semana passada que precisaria de mais auxílio, mas agora ele falou que tem que ser dentro do arcabouço do teto. Então, assim, é uma situação. A vacina, eu acho que traz um alívio geral. E eu acho que o Brasil pode se beneficiar ainda mais desse cenário doméstico. Então, a gente está mais otimista aí com o Brasil com essa coisa. Lembrando que nós estamos caminhando no fio da navalha, tá? Eu acho que a situação fiscal esse ano é muito apertada. O teto vai ser uma luta constante, bateu no teto esse ano. Então, assim, a luta por remanejamento e contenção de despesa vai ser dramática, porque várias despesas discricionárias já estão no osso, não tem muito mais onde cortar, e tem essa pressão por gastos adicionais aí da classe política. Então vai ser uma luta, vai ter volatilidade, mas a gente acha que esse ano vai, aos trancos e barrancos, a gente evolui. Mantendo o arcabouço do teto e lembrando que em 2022 você ganha uma folga fiscal. O teto deve ter entre 25 e 40 bi, dependendo de como a gente estima isso aí, de folga, por causa da questão do descolamento dos índices de inflação. Então, 2022, se a gente passar a arrebentação do ano de 2021, acho que fica um cenário mais tranquilo. Agora, eu sou um pouco mais pessimista em relação ao cenário de reformas. Acho que sim, a janela é muito estreita, porque meados do segundo semestre você vai começar a entrar numa discussão já eleitoral de sucessão presidencial, e é difícil avançar a reforma nesse ambiente. Então, ali eu acho que a coisa. Então, a gente tem uma janela muito curta, de 6 meses, vamos dizer assim, para aprovar alguma coisa. Eu acho que pode sair alguma coisa da reforma emergencial. Do jeito que ela foi apresentada, ela parece muito esvaziada. Assim, ela não muda muito o quadro fiscal, não ajuda esse ano. Uma coisa mais sinalização de que o governo está fazendo alguma coisa. Acho que administrativa e tributária vai ser difícil.
vai ser difícil. Pode ser que saia uma tributária mais esvaziada, e também aí administrativa. Vamos lembrar que é só para os novos entrantes. Então, o impacto Justamente. fiscal dela também é nulo, tá? Não Uhum. tiveram, a gente não teve coragem de partir para cortar privilégio, e tal. Então, sim, nenhuma das reformas que estão aí vão ajudar muito esse quadro fiscal. Pode ser que, se o governo conseguir aprovar, tenha um efeito na credibilidade. Então, acho que beleza, eu compro isso. Nesse contexto, eu acho que o Brasil ele sobe pelo vetor externo, tá? Então, eu acho que você tem que buscar exposição aqui a setores que estão mais concentrados aí, exposição nesse cenário internacional. Então, a parte de commodities, Vale, Petro, eu acho que mesmo bancos, que é muito beneficiado pela fluxo internacional, acho que vai bem. Acho que tem um play aí de uma retomada, de uma abertura pela vacina, talvez um setor mais específico, assim, a parte de shoppings, de lojas Renner, por exemplo, que era varejo físico. Eu acho que pode se beneficiar, eu acho que vem performando bem, mas eu acho que o grosso mesmo vem dessa parte da Bolsa brasileira que é exposta a esse mercado internacional. Então, eu acho que esse vai continuar sendo um drive importante aí de valorização no Brasil. Em relação ao câmbio, eu acho que o câmbio do Brasil está fora, tá? Esse cenário está bem fora, ele está muito mais valorizado que os seus peers, e eu acho que se você colocar os termos de troca, ou seja, os produtos que o Brasil exporta versus o que importa, o Brasil ganhou muito nesse cenário que eu estou descrevendo e não está refletido no real. Então, eu acho que se acalmar esse risco fiscal, eu acho que você pode ver esse câmbio indo aí para 5 bem baixos aí, eu acho que rapidamente, tá? Uhum. Nos juros, eu acho que é um jogo mais brigados, assim, a gente tinha zerado as posições de juros aí na virada do ano, até muito bem, zerando perto do low aí do mercado. Foi uma posição que deu uma rentabilidade boa para o nosso fundo aí em dezembro. Uhum. Hoje, no estresse, aí a gente voltou a aplicar alguma coisa. Acho que exagerou um pouco no prêmio. Nosso cenário de Banco Central, um cenário do Banco Central está subindo juros ali em agosto, setembro. E subindo de maneira comedida, nenhum choque de juros. Mas, assim, isso está um jogo mais difícil, tá? Primeiro que a inflação corrente está correndo um pouco mais alta, e segundo, porque tem essa volatilidade no câmbio vindo do fiscal. Então, Uhum. esse é um risco, é uma posição que a gente está mais tático, mais tentando reagir mais, entendeu, aos headlines do que uma posição mais estrutural. Acho que a nossa posição estrutural é mais essa em bolsa mesmo, que eu acho que fica mais insulada pelo cenário internacional. Perfeito. Bom, bacana. E aí, já que você tocou nesse assunto aí do posicionamento do fundo, ah, eu pelo menos percebi isso de certa forma no mercado como um todo e eu acredito que outros assessores aqui também, e também clientes, o posicionamento geral dos fundos multimercado, né? Com a queda dos juros de 2018 para cá, pelo menos, e com o coronavírus, muitos fundos ali acabaram ficando para trás, ao mesmo tempo que fundos de ações, por exemplo, conseguiram entregar resultados ali bem significativos. Lógico que o fundo multimercado, o fundo de ação, a gente não vai comparar diretamente, né? Mas na hora do cara botar lá o dinheiro, ele sempre vai coçar a cabeça ali um pouquinho e ver, poxa, será que eu coloco mais em fundo multimercado? Será que eu coloco mais em ações? Então, para você que está aí como gestor de fundo multimercado, qual vai ser assim o diferencial do fundo multimercado frente aos outros pares do mercado, digamos assim, para a gente, poxa, vou alocar aqui, vou trabalhar com o Marcos nesse período para conseguir pegar um resultado bacana. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que eu acho que vai acontecer nessa indústria de mercado. É uma coisa que a gente está muito consciente aqui. Até a minha vinda por Opportunity tem era uma das motivações de vir para cá. Eu acho que os multimercados vão, para sobreviver nesse ambiente de juros mais baixos,
Eu acho que os multimercados vão ter que entregar uma volatilidade mais alta. Tá? Não dá para ser os fundos de baixa vol, eu acho que vão ter muita dificuldade nesse ambiente para pagar os custos. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar, as posições de multimercado, a ter participações bem maiores em ativos de risco. Bolsa, commodities, moedas, eu acho que isso aí eu acho que vai ser uma necessidade dessa indústria e a gente está preparado para assumir esses riscos. Né? Eu acho que a casa tem muita experiência em equity e a gente está trazendo toda essa expertise para dentro do multimercado. Em segundo lugar, eu acho que tem uma diferença grande entre multimercados e o fundos de ações, pela capacidade de diversificação e flexibilidade da atuação. Tá? A gente não tem um benchmark específico, então eu posso aumentar a posição em Estados Unidos, em Europa, ficar short, apostar em moeda, virar a posição, entendeu? Defender se eu achar que mudou o cenário, operar opções aqui, lá fora. Eu acho que a flexibilidade do mundo de multimercado, eu acho que ela não tem comparação com o fundo de ação. É óbvio que você pegar uma tendência, a bolsa sobe 20% no mês, é meio até injusto, mas se olhar no horizonte um pouco mais longo, onde a volatilidade começa a pegar, eu acho que a flexibilidade do multimercado e a sua capacidade de diversificação, eu acho que elas se pagam. Assim, eu acho que em termos para os fundos que estão buscando um retorno mais alto. A meta do total, por exemplo, é CDI mais 5,5. Então é um fundo que tem que ser agressivo para conseguir entregar essa volatilidade, esse retorno. Então a volatilidade vai subir. E eu acho que o cliente também não pode ser iludido. Eu acho que ele precisa entender o produto que ele tá colocando na carteira. Assim, eu acho que também precisa ter uma construção de um passivo que seja consciente dos riscos que vai ter que correr para conseguir esse retorno aí no médio prazo. Não dá para olhar o negócio mais no mês a mês ali comparando com o CDI. Vai ter que ter um horizonte um pouco mais longo. Tá? Eu acho que essa é uma mensagem aí também para vocês que estão vendendo. Eu acho que tem que ter isso. Os fundos vão buscar mais retorno, com isso vão ter mais volatilidade. É inevitável isso. E se você encurtar o horizonte em que você avalia os fundos, eu acho que você vai ficar com uma coisa impossível de você administrar. Você tem que passar a mentalidade de que isso aqui uma construção de médio prazo de portfólio. Tá? Perfeito. Não, bacana, muito bom aí essa sua colocação, Marcos. Bom, e, enfim, da minha parte, pelo menos, eu já entendi bastante aí, muitas coisas que você falou, os pontos principais aí que gera muita dúvida e gera muito questionamento, principalmente commodity, dólar, visão para a Bolsa. Resumidamente aqui, eu entendi que você está vendo Bolsa como muito positivo, né, e dá para explorar muitas oportunidades se focando os investimentos aí também nessa parte de commodities, né, tanto via empresa, acredito também que o fundo pode explorar ali nos derivativos, né? Então, agradeço demais aí a sua apresentação e eu quero abrir um momento agora, pessoal, para quem está me ouvindo e quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí que a gente não explorou aqui, vocês querem que o Marcos responda, fiquem à vontade escrevendo no chat, tudo bem? Então, eu vou pedir aí que vocês escrevam no chat suas dúvidas, que eu vou passar aqui para o Marcos e, enfim, para a gente poder depois seguir para a finalização. Deixa eu só abrir o chat aqui. Cadê? Ah, tá aqui, chat. Pronto. Primeira pergunta aqui, Marcos. O Felipe Pontes perguntou: acho que cheguei atrasado, mas como o Molic está vendo essa questão da inflação junto com a taxa de juros? Se puder responder aí, Marcos.
Sim, sim. Bom, eu estava comentando isso, né? Eu acho que ainda muito ligado à questão fiscal. Eu acho que a vitória aí dos democratas na Geórgia acelerou a tendência aí refracionária no mundo, colocando pressão nas commodities. E o câmbio aqui no começo do ano começou a ir na direção errada de novo, pelos ruídos fiscais que começaram a aparecer de Brasília. Eu acho que se a gente conseguir manter a trajetória aí fiscal, eu vejo a inflação ainda, apesar dessas pressões, eu acho que ela está dentro da meta esse ano. Nós estamos falando aí, a nossa projeção é para ir algo como 3,60, entre 3,60 e 3,70 para esse ano, uma meta de 3,75. Mas assim, já não temos mais, acho que o importante aqui é ver o risco, não temos mais nenhum espaço para acomodar choques adicionais. Tá? Então, a situação do Banco Central é uma situação já sem folga. E nesse cenário, acho que o Banco Central, até pela sinalização que a gente está vendo, a gente vê que o Banco Central está tranquilo. Ontem mesmo tive uma reunião com Bruno Serra, parece muito tranquilo ainda. Eu acho que o game plan começar um processo de normalização dos juros ali no segundo semestre. A gente está tentativamente prevendo aí um início do ciclo aí em agosto, setembro. Se tiver uma situação fiscal controlada, ou seja, o teto respeitado sem nenhum puxadinho, né? Acho que você consegue ser uma alta de juros gradual. Acho que você tem um hiato gigante na economia ainda. Temos 14 milhões de pessoas aí fora da força de trabalho. A vacinação aqui no Brasil vai ser uma vacinação mais lenta, então o impacto na atividade também, por consequência, é mais lento. O mercado de trabalho é rígido no Brasil, não é que nem nos Estados Unidos, então quando demite aqui é difícil recontratar. Então acho que vai ser um pouco mais, a atividade aqui vai surpreender para baixo, entendeu? Ajudando um pouco o Banco Central. Acho que esse primeiro tri aqui com a retirada do auxílio, você vai ter uma decepção com o crescimento no Brasil. Então acho que o Banco Central está com um cenário ainda que dá para administrar sem precisar acelerar uma alta de juros. E a economia, acho uma grande bobagem achar que o juros está muito baixo. Acho que o juros tem que estar baixo mesmo. É o único vetor de estímulo da economia nesse ambiente. Então, não tem nenhum problema o juros estar abaixo do neutro e muito abaixo do neutro. Acho que o juros tem que continuar estimulativo mesmo pela situação econômica que a gente está vivendo. Obviamente, se tiver qualquer desvio da trajetória fiscal, todas as apostas estão fora da mesa. Acho que aí o Banco Central vai se ver numa situação em que vai ter que subir os juros rápido, vai ter que mais cedo e mais rápido. E aí eu acho que vai ser muito ruim, tanto para a economia quanto para os ativos brasileiros. Então todo olho aí no fiscal, eu acho que é o principal driver aí desse setor de juros. Pois é. Infelizmente, a gente nunca teve um fiscal muito bem organizado, né, no Brasil. Mas dessa vez eu acho que a gente chegou ali perto do precipício ali, né? Pois é, A né? dívida pública explodiu, a gente teve um déficit aí de quase 10% do PIB em um ano, assim, um aumento de endividamento cavalar, assim, eu acho que por um país emergente, pouco organizado como o Brasil, a situação fiscal chegou perto do limite, a gente está indo para uma dívida aí de 90% do PIB esse ano, e sem ensinar, e sem ainda possibilidade de estabilização nos próximos 5 anos. Então, a gente provavelmente vai chegar perto de 100% do PIB. Tá numa situação fiscal bastante delicada. Assim. Eu acho que não tem mais espaço para erro. Pronto, perfeito. O Antônio Cavalcante, ele perguntou o seguinte: existe alguma conexão das vossas estratégias com o boom dos fundos imobiliários? Deixa eu só refazer essa pergunta aqui, Antônio. Eu acho que ele quis dizer, Marcos, se o fundo ele se posiciona em fundos imobiliários. Vocês preveem isso na estratégia de vocês ou não? Não, é um fundo macro, a gente não investe em imobiliário, a gente tem um fundo imobiliário na casa que é especialista nisso aí.
A ideia nossa é ser um fundo macro mesmo, líquido, em ativos líquidos, sem investir nesses ativos do setor imobiliário. O que a gente pode fazer é investir no setor imobiliário indiretamente através de compra de ações do setor. Eu acho que o setor continua muito bom, a gente não tem porque a gente achou que já andou muito, tá? Já andou muito essas ações do setor imobiliário, então não parece atrativo no momento, Atualmente o fundo... mas é o jeito da gente... Desculpa, interromper, pode completar, depois eu pergunto. não tem posição direta nessas ações desse setor. Bacana. Então, é bom que você já respondeu a pergunta do André Barros aqui, que é a visão que vocês têm sobre o setor da construção civil. O Tiago Andrade... Não, o setor eu acho muito bom, assim, o setor, só para deixar claro, eu acho o setor muito bom. Juros baixos, financiamento mais fácil e volta da atividade econômica. Eu acho uma combinação perfeita aí para o setor imobiliário. Perfeito, bacana. Só acho que está difícil de achar ativo, né? Eu acho que tá caro. Sim, sim. E aí o Tiago Andrade ele perguntou: o fundo tem hedge? E aí na verdade, eu queria complementar a pergunta. Eu acho que ele ficaria mais completa para você falar um pouco como é que é a administração do risco do fundo. Se você puder explorar um pouquinho esse ponto, acho que fica mais... A gente é um fundo, assim, minha experiência é uma experiência de gestor de tesouraria. Então, eu sempre costumo falar para os meus traders aqui que o melhor hedge que você possa ter é quando você não está de acordo com a posição, você zera rápido, tá? Então, esse é o principal hedge. O hedge, a gente busca quando ele tem preços atrativos, a gente tem posições que podem proteger no cenário ruim, mas assim, não existe uma regra da gente ter sempre hedge, tá? Então, por exemplo, agora a gente está tomado na curva americana, que eu acho que é um risco, o nível de taxa está muito baixo, existe uma simetria para cima nos juros americanos. Por outro lado, a gente não tem hedge aqui no câmbio brasileiro, por exemplo. Por quê? Porque eu acho que já não tem uma simetria tão óbvia para cima assim. Com o câmbio chegando em 5,50, que bateu hoje aí, o hedge é caro, entendeu? Então eu acho que você tem que administrar isso tendo posições menores, saindo de posições quando você achar que mudou o cenário, e a gente administra isso. O hedge eu acho que não é uma panaceia, tá? Eu acho que hedge tem custo. E você tem que achar hedge faz sentido quando a gente acha que ele está barato. Não existe a mágica de você estar apostando que o mercado vai subir e ao mesmo tempo você está protegido quando ele caia. Se alguém fala que faz isso, é porque não está correndo risco, tá? Então, tem que ter isso muito claro na cabeça. Eu acho que hedge não é fácil de achar hedge com assimetrias interessantes, tá? Isso é um princípio que a gente tem. Opções são caras, assim, requer muito trabalho achar um hedge que faça sentido. Pronto, perfeito. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, tá, pessoal? Mas eu vou limitar aqui até a pergunta do Aristide, certo? Até para não tomar muito tempo do Marcos e também liberar vocês. Então, deixa eu só continuar aqui. O Felipe Pontes, ele não fez uma pergunta, ele fez só uma recomendação aqui. Recomendo que todos sigam o Molica no Twitter, sempre grandes aulas. E eu concordo, porque antes desse bate-papo aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre você e vi lá teu Twitter, é bem bacana, me deu até vontade de criar minha própria conta lá para seguir você. Mas vamos lá. Você quer comentar alguma Obrigado, coisa? Felipe. Beleza. Pronto. O André Barros falou: boa noite, Molica. Como você viu... não, desculpa, essa resposta já foi. O Matheus perguntou: qual seria a movimentação de mercado que faria o case da Opportunity mudar? Qual o pior cenário que eles veem para o Brasil/mundo? Eu acho que uma coisa básica que a gente está apostando em todo esse cenário, o pilar básico, é que o volume de estímulos na economia mundial vai continuar abundante. Esse é o pilar básico do mercado hoje, entendeu? Perfeito. Essa é onde tudo se apoia. Então, qual que é o risco aqui nesse cenário? Esses estímulos, o FED está muito tranquilo, e o risco aqui é você ter, com essa velocidade de
de volta dos ativos reais, você começar a ter um ressurgimento da inflação no mundo. Aí eu acho que esse pilar cai, eu acho que a tese de investimento colapsa, porque o Fed, na minha opinião, se começar a aparecer inflação, eu acho que ele muda o discurso e nós vamos partir para uma remoção de estímulo na economia mundial. Então, esse é talvez o principal risco aí que a gente tem que monitorar. A gente está muito tranquilo em relação a isso, a inflação está muito, muito sossegada ainda, mas assim, não pode baixar a guarda. Eu acho que isso seria uma coisa que ia destruir a tese. Inclusive para o Brasil, tá? Eu acho que, porque a nossa tese aqui está muito apoiada no crescimento de commodities, uma volta de dinheiro para país emergente. Eu acho que está muito ligada a isso aí. E aqui no Brasil, desculpa ser repetitivo, mas é esse fiscal aí, né? Se a gente resolver de alguma forma não cumprir o teto esse ano, seja diretamente com alguma coisa que rompa o teto, ou indiretamente, através de criação de subterfúgios aí, extensão do estado de calamidade para dar mais auxílio. Eu acho que a tese de Brasil colapsa. Eu acho que os últimos dias aí deu para ver como o mercado está sensível a esse negócio, né? Eu acho que quando começou esse ruído político de mais auxílio aí, o mercado sentiu bastante. E eu acho que isso era só ruído. Se eu, por acaso, caminhar para essa direção, eu acho que vai ser a tese de Brasil colapsa, mesmo com o mundo indo bem, tá? Acho que o Brasil vai ficar muito para trás. Acho que você pode ter uma crise aqui no Brasil, sim. Uhum. Então, eu acho que esses dois riscos internacionais aí, local, eu acho que são mais importantes. Mais importantes aí para seria bacana. A Alessandra Castro, que é nossa assessora aqui, lá em João Pessoa, ela perguntou: o que você acha do setor de frigoríficos? Qual é a preferência do setor? A gente acha que você está essa alta que teve dos bovinos aí, eu acho que colocou um pouco de pressão na margem desse setor. A gente gosta de JBS aqui, tem até alguma posição no fundo. Uhum. Acho que é um setor que pode se beneficiar primeiro do dólar alto, e eu acho que principalmente das empresas que têm mais operação aí nos Estados Unidos, eu acho que pode também se beneficiar da retomada da atividade global. Eu acho que tem uma questão nos frigoríficos brasileiros, JBS, a questão aí da parte ecológica, né, vamos dizer assim, a parte de sustentabilidade aí das operações, né, de ter os selos de qualidade aí ecológicos. Eu acho que isso é uma limitação dos produtores do Brasil, mas a gente acha que ainda tem upside aí. A gente tem uma pequena posição aí em JBS. Pronto, bacana. Mas assim, eu acho que também aí eu falo do meu fundo, tá? A gente não é um fundo a gente não é um fundo especialista em stock picking no micro, assim. Nosso Sim. stock picking é muito voltado para a questão macro. Então a gente escolhe mais setores que tem ligado com a economia e tal. Eu acho que os nossos gestores de equity, eu acho que eles têm posições mais especializadas assim, em empresas específicas, tá? Só para deixar claro assim, a diferenciação. Pronto. Perfeito. É importante, pessoal, fazer essa diferenciação, que o Marcos é da parte dos fundos multimercado. Tem até um pezinho ali em ações, mas tem toda uma outra dinâmica que dá o tom do fundo, né? E aí o Igor Zacra, que também é assessor nosso, ele perguntou: quais são as maiores posições em Brasil hoje do fundo? Em Brasil, a gente tem talvez, a gente está índice diretamente, porque a gente acredita nesse setor de commodities, bancos, Petro, Vale e bancos. Então, o índice ele acaba sendo uma boa proxy, e para a gente ter liquidez é uma coisa relevante. Então, a gente tem uma parte grande do índice, e a gente reforçou isso tendo uma posições adicionais diretamente em Vale e Petro. E Vale é a principal, que vem sendo aí a principal posição.
fora assim no stock picking. A gente concentrou por causa dessa alta de commodities. Eu acho que está mais ligada à economia internacional. Acho que tem a gente tem uma pequena, assim, a gente colocou alguma coisa ali um pouco antes de sair as notícias de vacina ano passado, uns setores que a gente acha que pode se beneficiar com a abertura, que performaram muito bem, assim, eu acho que essa varejo, já mencionei, varejo físico, né, Uhum. que foi muito, apanhou muito nessa pandemia, e a parte de shoppings também, que apanhou muito, e tem empresas interessantes. Eu acho que a gente tem esse play que tem de novo uma característica macro aí por trás, tá? Perfeito. Pronto, Marcos, muito obrigado aí. Eu acho que já está bom para a gente encerrar de perguntas. E aí, para finalizar, queria só as suas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa da Opportunity, do seu fundo, fica à vontade aí para a gente poder finalizar. Não, muito obrigado pela oportunidade. Acho que foi a primeira vez que eu falei com vocês. A gente está aberto aí a discussões sempre. E a nossa política aqui é ser bem transparente e estar bem próximo aí da nossa base de clientes. Então, esse tipo de evento assim, de oportunidade de conversar com vocês diretamente, a gente preza muito e está sempre aberto aí às demandas que possam surgir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que pode contactar aí a nossa área comercial, e eles têm todo acesso à gestão, e a gente Uhum. pode solucionar aí qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação ao fundo. Em relação à economia, eu acho que a gente está otimista, vamos ver se a política não atrapalha. Se não fizer nada, eu acho que vai bem. Então, quanto menos fizer, eu acho que melhor. Para médio prazo de Brasil, a gente continua cético, vamos dizer assim, né? Eu acho que não vejo nenhuma reforma relevante sendo feita em Brasil, Ok. e a gente logo entra na dinâmica eleitoral novamente e o Brasil para. E vamos ver o que surge daí. Mas pelo menos eu acho que a gente atravessa esse momento difícil sem explodir. Pronto, perfeito. Então vamos torcer para o cenário base da Opportunity se concretizar, as vacinas derem certo para liberar viagem e você fazer até um evento aqui para a gente presencial também, né? Vai ser Sem bacana. dúvida, assim que a gente tiver vacinado, a gente faz volta na rotina de ter presença aí. Eu acho que nada substitui, né? A gente aprendeu Com muito aí certeza. com a pandemia aí de usar esse vídeo, tudo, mas o relacionamento ali direto, eu acho que faz falta, né? Pois é, sem igual. Mas é isso aí, Marcos. Muito obrigado mesmo pela conversa. E é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que ficou até agora. Boa noite. Ótima terça-feira aí, que a semana ainda continua de muito trabalho. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, muito obrigado.